Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. O Japão elegeu sua primeira mulher primeira-ministra, então... Grande avanço dos direitos civis, né? Pois é. Pera aí, O pessoal já tá falando que a Takashi Sanai é a Trump mulher japonesa. Então a galera meio de esquerda assim falando que, caraca, a ascensão do Trump no Japão, porque a Takashi Sanai é a pior coisa que aconteceu à democracia japonesa desde o Abe 2.0. É engraçado, né? Porque é desde uma parada que aconteceu, tipo... Morreu... há pouco tempo atrás e não foi nada demais, né? Morreu tem 3 anos, tá ligado? Pois é. E também tem que colocar o Shinzo Abe nessa... Tipo, caralho, o Shinzo Abe é o retrocesso em pessoa. Calma também, né? Pois é, mas enfim, a gente vai explicar quem ela é, o que isso significa, por que ela foi eleita, por que o cara antes dela saiu, né? Então, eu acho que vale a pena começar exatamente por que essa eleição aconteceu, né? Então, essa eleição não foi uma eleição geral, ela foi uma eleição interna do partido e... Tipo, esse cara era o Shigeru Ishiba, ele era o primeiro-ministro e ele renunciou. Por que ele renunciou, né? Então, ele era o primeiro-ministro japonês. A saída dele foi principalmente porque o partido dele, que é o Partido Liberal Democrata, é meio que o partido ultra dominante lá no Japão. Então, os paralelos que você tem ao redor do mundo é tipo, no México você tem o Partido Revolucionário Institucional, que é tipo, é meio que uma democracia quase que de partido único. Assim, em Singapura também você tem o partido lá do Lee Kuan Yew, até me esqueço o nome. Enfim, o Japão meio que tem esse esquema. Esse partido liberal democrata, ele governou o Japão quase sozinho nos últimos 70 anos. Pelo menos como no executivo, assim, como primeiro-ministro foi quase sozinho. E aí ele tem alas internas divergentes. E o que aconteceu foi... Teve uma eleição um mês passado, ou há 2 meses atrás, sei lá. A gente cobriu. A gente cobriu, exatamente. A gente falou sobre a ascensão de um partido que era tipo, meio que de extrema direita, assim, só que ele era meio web. O líder do partido era tipo um cara que fazia vídeo de história no YouTube. Youtuber, cara. Partido Youtuber. Partido Youtuber. Era o Sanseito, né? Sanseito, que ele era tipo um cara mega revisionista, assim, militarista e tal. Meio que um larper de Japão imperial. Japonês, né? Tipo, o cara fez uma carreira no YouTube baseada em negar os massacres japoneses na Segunda Guerra Mundial, né? Exato. E aí ele tava ganhando tração política muito rápido. E aí isso... Enfim, isso implicou num fim do bloco de hegemonia do Partido Liberal, né? Que é o liberal como liberal democrata, é a melhor tradução possível. Então, o Partido Liberal Democrata que não governou o Japão por tipo 10 anos. E aí agora eles continuariam governando, né? Por causa do mandato do primeiro-ministro, mas sem maioria na Câmara, que foi considerado, tipo, cara, tremendo revés político, assim. Tipo, cara, nossa hegemonia ameaçada e tal, se a gente não se atualizar pros tempos modernos. E aí, pessoal, você estava falando muito bem, né? Que meio que tem 2 formatações possíveis de democracia. Você tem democracias que são muito pluripartidárias, aí eu destaco o exemplo brasileiro, né? Cada vez menos, mas o exemplo brasileiro, que se você tem uma ideia, você monta um partido e aí você começa a defender a sua ideia a partir disso. E tem modelos que, para mim, na minha opinião, são tipos de países de economia mais desenvolvidas também, ou de economia mais instáveis, né? Países mais instáveis. É que você tem blocos muito consolidados de partidos que tem longo histórico e as divergências se dão no âmbito interno. E esse é precisamente o caso japonês, né? Pois é. E aí o Ishiba, ele era da ala mais progressista do partido, que é esse cara aqui. Então, esse partido já teve pessoas como o próprio Shinzo Abe, que era tido como um cara bem conservador, assim. E tem os caras progressistas também, eu não vou saber de cor o nome dos caras. Mas aí ele renunciou e aí teve a eleição meio que interna do partido, pra ver quem ia ser o líder. E quem ganhou foi a Sanai Takashi. E ela representa justamente a ala conservadora, ela é herdeira política do Shinzo Abe. Parece que ela era, tipo, realmente mentorada, assim, dele. Só que o pessoal tá falando que ela é até mais conservadora do que ele, o nego tá falando que ela é meio trumpista, ela tem um estilo bem populista, que aparentemente o Shinzo Abe tinha também. É Sim. Aquilo. Olhando do Ocidente pro Japão... É muito difícil ler essas coisas. Exato. Você fica tipo, caraca, essa é a pessoa mais... Tipo, Shinzo Abe é o cara mais espalhafatoso que existe. Aí você vê as características dele de ser populista. Ele bate foto sorrindo, assim, sabe? Enfim... faz parte, né? O Shinzo Abe, ele tinha um smirk característico. Tem várias fotos que ele tá meio olhando assim de lado, meio galã de anime, sei lá, meio... Sabe? Ela assim... É aquilo, como ler o carisma do japonês, mas ela... toca a bateria, ela anda de motocicleta. Acho que isso é excêntrico o suficiente para a política japonesa, ao ponto das pessoas considerarem ela alguma coisa análoga ao Trump, né? Que
assim, na escala do populismo tá o quê? Porra, ordens de magnitude acima dela. Mas é Japão, né? As coisas são mais discretas. Exatamente. Então, ela é ex-ministra, então ela já foi ministra do governo do próprio Abe, ela era ministra da comunicação, apresentadora de TV, ávida baterista de heavy metal. Ela é uma das figuras mais conhecidas da política japonesa e controversa, aliás. Aí deixa eu ver se na matéria aqui, eu acho que eles detalham bem. Quando você lê as matérias antigas, por exemplo, o New York Times tem duas matérias antigas. Um falando sobre a eleição da liderança no Japão, então antes de você saber o resultado, que tinha o pessoal que estava concorrendo. E aí, os dois principais candidatos eram ela e o Takayuki Kobayashi, que é esse cara aqui, se não me engano, que ela era ala conservadora, ele é ala liberal. Esse cara é tipo filho de um ex-primeiro-ministro liberal desse partido e muito novo. Ele tinha tipo 44 anos, ele seria o primeiro-ministro mais novo do Japão desde do primeiro-ministro. E que é uma restauração dela, depois de pós-restauração Meiji. Exato, assim, de 1885. Ela não, ela é conservadora, um pouco mais velha, tem 64 anos. E se me permite notar, esse cara do meio parece uma versão japonesa do Faustão, tá? Para e reflete aí um pouco sobre isso. Esses cinco pessoas aqui, cada um é bem um estereótipo meio japonês, assim, negócio bem engraçado. Mas você vê as matérias antigas falando sobre ela, todo mundo fica tipo... ela é uma mulher, mas na verdade, se ela ganhar, não vai ser exatamente uma vitória feminista, porque tipo, ela é uma mulher ultraconservadora. Ela parece que ama a Margaret Thatcher, assim, tipo, a grande inspiração política dela é Margaret Thatcher e tal. E de fato, é meio que... Eu acho que na mídia brasileira talvez as pessoas representem muito assim, né? Porque no Ocidente tem muito essa parada de... Sei lá, nos Estados Unidos, na eleição da Hillary Clinton, tinha um negócio do glass ceiling, né? Que é tipo, o teto de vidro. Que é tipo, não é um teto formal, mas é meio que um teto invisível que impede as mulheres de chegarem aos cargos mais altos e tal. E aí, ela meio que venceu, né? Quebrou esse glass ceiling. Só que ela é bem conservadora. Então, tipo, as políticas que ela tem é oposição à codificação do casamento gay no Japão. Ela é contra uma lei que impede as mulheres de manterem o nome individual, o nome tipo de solteira delas. Ela é contra a mudança na lei que permitiria uma mulher herdar o trono japonês. Tipo, na minha opinião, posso ser sincero, tudo isso é mais coisa da guerra cultural do que propriamente medidas que vão mudar a vida, mudar o rumo do Japão, sabe? Acho que fazer essas... Tipo assim, a cultura japonesa, né? Que ela é muito específica, ela é muito típica e o japonês tem um senso muito forte de autopreservação. A gente colocar esse tipo de baliza para a sociedade deles pode acabar distorcendo a análise. Provavelmente sim, né? Quer dizer, com certeza sim, na minha opinião. A posição dela em relação à questão das mulheres, ela é bastante difícil de entender, porque ao mesmo tempo ela, por exemplo, é a favor da maior participação de mulheres na política japonesa, né? Isso é um diferencial. Um diferencial até que ponto, né? Porque é assim na Ásia inteira. Mas que, sei lá, o Japão é um lugar que tem baixíssima taxa de participação de mulheres na democracia. Eu acho que na Ásia, Na Ásia no geral. Na China deve ser ainda pior, né? Na Coreia também, enfim. Mas ela coloca, o Japão deveria ter um mínimo de 30% de mulheres. Isso é uma medida feminista de igualdade? Né? Ao mesmo tempo, ela é a favor de que uma mulher possa ser imperatriz japonesa, na verdade. Não, ela é contra. Contra? Ok, tudo bem. Mas, enfim, aí, por outro lado, você não deveria ter o direito de preservar o seu nome de solteira. Pra gente parece uma coisa a imposição do homem em cima da mulher, etc. É a leitura que a gente se acostumou aqui no Ocidente. Mas o Japão um país clanístico pra caralho, né? Tipo, você estudar um pouco sobre industrialização japonesa, planos, um pouco de política japonesa, você vai ver que tem uma constante muito, muito severa de que, cara, família é tudo, entendeu? Família é tudo e é importante. Então, de repente, você, talvez, na visão deles, você ter a discricionariedade de não entrar na família do teu marido ou estar numa zona cinzenta, talvez gerasse desorganização, etc. Cara, mas pra mim isso é tudo muito meio que cosmético, sabe? Também. Mas eu acho que o argumento tradicional forte o suficiente. Nos Estados Unidos, o nego debatia muito sobre se pessoas transgênero podem ou não podem usar o banheiro, que ela se identifica, tipo, cara... Ok, eu entendo meio que a questão, mas isso vai fazer alguma diferença na vida de alguém? Tipo, vai fazer a diferença no rumo das pessoas? Vai ser uma parada tão marginal, mas tão marginal, sabe? Sobre aceitação, pessoal. Exato, é bullshit, entendeu? E eu acho que o mundo meio que tá ficando mais sério. Eu acho que a galera tá começando a se preocupar um pouco mais com, tipo, mano, talvez grandes problemas estejam no horizonte. Na Ásia, especificamente... Isso tá ficando cada vez mais relevante, então ela tem um discurso a favor da remilitarização no Japão, então a Constituição japonesa,
que... Você sabe... Vamos perguntar pro ChatGPT como que a Constituição japonesa foi aprovada. Como a Constituição japonesa foi aprovada? Que eu acho bem relevante. Sempre que a gente discute eleição no Brasil, as pessoas ficam meio confusas aqui, ó. Foi promulgada dentro de um processo controlado pela ocupação norte-americana após a Segunda Guerra Mundial. Entendi. Muito parecido com a alemã, né? Engraçado isso. Mas eu preparei que você não escreveu, cara, na hora de perguntar pro ChatGPT. Exatamente, cara. Aí que entra o Aquavoice. Aquavoice.com, o link mudou. Antes era withaqua.com. Eu acho que se você botar withaqua.com ainda vai. Mas o fato é o serviço de transcrição de voz mais avançado do mundo, direto do Vale do Silício aqui pro Brasil. Então, não fique de fora, né? Essa revolução que já começou lá. Então, você vai ter a capacidade de se libertar completamente do teclado. O Aquavoice é amigável à programação, é para promptar em IA, para você também se comunicar com seus coleguinhas, entendeu? Então, diretamente no WhatsApp, a versão paga dele, né, que você vai assinar, você vai ter gratuidade aí, graças ao ONICE Show. Você vai poder editar arquivos que estão no chat, etc. Então, é muito completo. Não tem delay nenhum, né, como vocês viram. E a qualidade da transcrição é baixíssimo índice de falha. Exato. 97% de chance de acertar. Então, a ideia é literalmente que tenha um grau de precisão suficiente para você usar no seu trabalho, que ele aceita jargão técnico. Então, não é para você ficar limitado a esse tipo de coisa. Você pode usar tanto para programar, é uma coisa do Vale do Silício, então o objetivo é bem feito para o público de lá, mas enfim, todo mundo pode usar. Para você promptar IA também, até você promptar IA para ajudar no seu trabalho, ou então só mandar mensagem. Se você não quiser mandar um áudio de 5 minutos para alguém no WhatsApp, você pode só ficar falando por 5 minutos, ele vai muito melhor, mandar um textão. E ele vai transcrever de um jeito que não parece uma vovó, né? Esse é um dos diferenciais do Aquavoice. Então você pode se expressar de uma forma mais casual, né? Então, enfim, entre no aquavoice.com, tem o código 3 meses grátis com NC3 meses, que aí você vai ter acesso ao modelo mais avançado, mais capaz de jargão técnico e ilimitado de palavras. Então, cara, não perca, aquavoice.com. Experimente, cara, experimente. Pois é. Enfim, mas é isso. Então a Constituição japonesa, ela foi imposta pelos americanos e dentro das imposições que os americanos colocaram era a ideia que o Japão não pode meio que ter um exército grande, sabe? Com certeza. Tem que ter um exército pequenininho. E aí, agora que a China meio que tá ascendendo como uma grande potência imperial na Ásia... Tensão global aumentando, né? Essa dicotomia entre Estados Unidos e China vai ficando cada vez mais pronunciada. Eu diria que vai além. Tipo, a China meio que tá subindo... E os Estados Unidos tá começando a meio que ficar, tipo, cara, quer saber? Eu vou America first, sabe? Eu vou cuidar aqui dos Estados Unidos, talvez do meu quintal aqui, né? O continente americano como um todo. Mas eu vou deixar de ser meio que o grande protetor global. Então isso tá meio que ficando mais relevante na política mundial. E o Japão é um dos grandes países afetados por isso. Porque, cara, o Japão... Hoje em dia a gente não pensa mais no Japão como, tipo, caraca, potencialmente uma grande potência militar. Mas ele meio que ainda sabe? O Japão tem uma população muito grande, ele tem 150 milhões de pessoas, então é quase do tamanho do Brasil. Quarta economia global, né? Exato, quarta... Ou terceira, cara, talvez. Enfim, depende da métrica, né? O Japão, ele é avançadíssimo do ponto de vista industrial, tem uma tradição militar muito longa, assim, então é um país que poderia ser formidável, ele meio que acabou entrando no esquecimento nos últimos 80 anos por causa da derrota retumbante deles na Segunda Guerra Mundial. Mas, se eles resolvessem se militarizar, seria um problemaço para a China. Em termos de geografia, eu acho que vale a pena falar também. Mas, caso vocês nunca tenham parado para refletir sobre a geografia, tipo, chinesa... Cara, do ponto de vista naval, a China é quase que dominada pelo Japão, assim. Então, por exemplo, o Japão é um país muito longo... E essas ilhas aqui fazem parte do Japão também, porque normalmente no mapa a gente não vê. Então, essa última ilha aí é das mais famosas para nós brasileiros, Okinawa, né? Exato. Notório território japonês e também a origem da maior parte dos imigrantes japoneses pro Brasil, eles são dessa região aí, que é uma região um pouco mais quente, né? Então, tipo, se rolasse uma aliança meio Japão com as ilhas dele, mais Taiwan, mais Filipinas, assim, meio que a China tá ferrada. Ela tá... Tem um bloqueio geográfico natural naval contra a China. E se os Estados Unidos meio que resolver desistir, sabe? Porque hoje quem meio que mantém esse bloqueio natural é os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é um grande aliado de todos esses países. Ele é um grandíssimo aliado das Filipinas. É um antigo senhor colonial. É uma experiência colonial bem interessante até, porque foi meio que uma experiência, eu acho que quase unanimemente considerada como positiva, a colonização americana das Filipinas, né? Taiwan, que é um grande aliado dos Estados Unidos, e o Japão, um grande aliado, ainda tem a Coreia do Sul de quebra, que nem seria estritamente necessário para esse bloqueio naval, mas é claro que apoia também. Então, tipo, o Japão voltando a ter um exército formidável, tendo uma marinha formidável, que eles também tinham no passado,
tendo aeronáutica, tendo presença militar em todas essas ilhas aqui, cara, é meio que um problemão pra China, sabe? Cara, e o track record japonês, né, em conflitos contra a China, porra, é bastante substancial, assim, ao ponto de ali, depois da industrialização japonesa, né, e a etapa, né, do imperialismo japonês, cara, toda essa região aí da Manchúria e a Coreia, ela tava sob a hegemonia japonesa. E mais ainda, né, o Japão recolhendo tributo, né, botando para quebrar numa China muito desorganizada. Essa tensão em relação ao mar da China, né, a sua parte superior e a sua parte inferior, a China já há muito tempo tem planejamento, né, para conseguir quebrar, porque intencionalmente, né, não é uma obra do acaso que os aliados americanos estejam dispostos de tal forma, né? Então não caia nessa. E aí a China tem o hábito, né? Enfim, tem planos que envolvem garantir que ela possa ter livre acesso ao Estreito de Malaca e também toda a região do Pacífico cada vez mais. E que isso esteja dentro das suas próprias águas territoriais. Então, se você também não sabe, se você tem terra, né? E aí terra pode ser ilha também. Você tem direito, por lei internacional, a uma faixa, eu não me lembro mais, talvez 20 milhas do território, que são suas águas territoriais, e aí são suas por direito, né? Você pode acessar e extrair recurso econômico delas discricionariamente. E você pode controlar um pouco também quem entra e quem sai, né? Porque Exatamente. você não pode impedir ninguém de navegar em águas internacionais. Se você fizer isso, é um bloqueio marítimo, é um ato de guerra. Exatamente. Agora, quando é seu território, você pode regular quem entra e quem sai, sabe? Exato. Então os chineses, eles têm, há uma década já tem denúncias dos chineses produzindo ilhas artificiais, principalmente nessa parte sul, tá? Aqui, né? Os chineses têm mais facilidade e mais preocupação também em acessar esse caminho, e aí eles vão com a porra de um cargueiro, eu já falei isso 1000 vezes no Novos Classic Show. Vai com um cargueiro cheio de terra, despeja a terra numa parte um pouco mais elevada do mar, produz uma ilha, e aí... Não, essa ilha é chinesa. Essa ilha sempre teve aqui e ela sempre foi chinesa, na verdade. E aí isso já tem acontecido há um bom tempo. Mas eu acho, pessoal, que vale a pena falar um pouco mais dos paralelos da Takeishi com o próprio conceito, assim, da Margaret Thatcher imortal, assim, o arquétipo, né? De que a agenda conservadora, ela vem pela primeira vez carregada por uma mulher. Isso é interessante de assistir, porque na ascensão da Meloni na Itália, meio que essa comparação também aconteceu, né? Apesar de hoje ela parecer muito imprópria. Né? Ninguém gosta da Giorgia Meloni. Enfim, só caras que são extremamente thirsty no X gostam hoje em dia, né? Mas a verdade é que o governo dela tá sendo uma decepção. Mas tem uma proximidade muito maior entre o desenvolvimento, por incrível que pareça, o desenvolvimento histórico japonês e o britânico. Na verdade, né? São duas ilhas com caráter apartado do continente, que tiveram um histórico de grande hegemonia econômica e militar sobre seus rivais, entendeu? Então... Assim, não é querendo criar expectativa, mas essa comparação provavelmente vai acontecer muito mais, né? Em termos de agenda econômica, o contexto lá da Inglaterra e do Japão hoje não tem nada a ver, basicamente, né? Margaret Thatcher era um dos grandes nomes do neoliberalismo e tal. Neoliberalismo entenda só como, tipo, a retomada de práticas liberais na economia, né? E aí tem todo aquele contexto do Reagan. E a questão japonesa hoje é difícil pra caralho, porque eles estão passando por não só um despovoamento do país, né, que é muito grave na região, na parte agrícola do Japão, que, pasmem, existe, e além disso também vivendo com uma dificuldade de crescimento econômico. Então o Japão é uma economia formidável? Absolutamente é. Mas é uma economia que parou de crescer há um tempo, né, e começa a perigar, né, estar... abaixo de outras potências mais tradicionais aqui há algum pouco tempo, né? Exato. Deixa eu ver se eu pego aqui uma gráfica da pirâmide etária do Japão. Porque o Japão é um dos primeiros países que meio que envelheceu. E, exato, você vê a pirâmide etária aqui, cara, ela é absolutamente horrível, né? O ideal é que a pirâmide etária pareça uma pirâmide. Essa do Japão, o coorte mais populoso é entre 50 e 54 anos. Então, cara, quando essas pessoas aqui começarem a se aposentar, sendo que você vê que tem coortes grandes que já estão na aposentadoria, você meio que diminui muito a força de trabalho do país e com menos pessoas trabalhando, naturalmente vai ter menos meio que produto econômico sendo gerado. E aí isso tem... Naturalmente você meio que vai diminuir o PIB. Então a economia do Japão ela tem andado de lado, acho que já tem uns, sei lá, quase 30 anos assim. Se você vê a métrica de PIB por trabalhador, a economia japonesa ainda cresce. Mas é isso, se o PIB por trabalhador cresce, mas o PIB em si tá parado, é porque o número de trabalhadores meio que tá diminuindo, entendeu? Né? E aí... Os japoneses fizeram uma aposta muito forte enfim, né? Como você deve imaginar, a automatização das coisas e... Como chama? Robótica, no geral, né? Estão desenvolvendo a robótica para ter ganhos, assim, de produtividade que não atrapalhassem o desenvolvimento econômico. Mas está sendo difícil equilibrar tudo, né? Num país que não cresce, um país que é muito endividado, numa economia sem juros, né? Então é um caso econômico
Curioso. Muito, muito esquisito. E o japonês tem falado muito, isso é uma questão na ascensão do Sunset, e aí parece um evento de joguinho, né? Mas é a ascensão do preço do arroz no Japão. Exato, parece que tava tendo... tipo, tava faltando arroz, assim, sabe? Mas enfim, e aí, mas do ponto de vista econômico, ela prometeu seguir meio com Abenomics. A ideia do Abenomics é tipo, cara, taxa de juros mantém baixa, é investimento estatal, assim. Então é tipo... meio que o Lula, basicamente, né? Tô brincando, mas é um contexto completamente diferente, assim. Mas a ideia é literalmente essa. Tipo, cara, não vamos subir a taxa de juros, vamos manter os juros baixos. Porque senão a dívida fica muito cara, sei lá o quê. Enfim, tem vários fatores, vai desaquecer a economia. Manter os juros baixos também pode ser benéfico do ponto de vista de câmbio também. Então, tipo, se você mantém os juros baixos, não tem meio capital internacional indo investir nos seus títulos da dívida, sabe? Porque é aquilo, se o Brasil tá pagando 15%, o Japão tá pagando 1%, por que você investir no Japão, né? Enfim. Tem motivos, mas... E aí, você faz com que o seu câmbio fique desvalorizado, isso beneficia as suas empresas exportadoras. E o Japão tem, de fato, empresas exportadoras. Então, imagina, tipo, Sony, Toyota... A Honda é japonesa, eu acho que é a Hyundai, que é coreana. Tem várias outras Toshiba, também. Mitsubishi. Toshiba, Mitsubishi. Então tem essas empresas industriais. O Japão, ele é muito bom em indústria de ponta. Então, maquinário de ponta... Os melhores do mundo, eles são ou alemães ou japoneses. Então, meio que esse é o cenário econômico. A parada da dívida do Japão é que o Japão ele tem tipo 200% do PIB em dívida, o que é uma taxa absolutamente surreal. Brutal, né? Mas muito disso é tipo o próprio Banco Central japonês é dono e... Cara, é meio que uma situação econômica meio bizarra mesmo, mas... Sei lá, eu sinto que uma pessoa incauta olha pra parada e vê tipo, caraca, o Japão tem 250% do PIB em dívida, tá fudido. Só que... isso não é a melhor coisa do mundo, mas também não é como se, amanhã fosse explodir a bolha da dívida japonesa, sabe? Não dá pra achar, o Japão é o Vasco da Gama dos países, né? Essa dívida é impagável e tá fadada a ficar caindo pra Série B sempre. Não. A dívida japonesa ela é mais amigável, né? No geral, assim. E eu até acho que a questão da exportação... O Japão é o pai, né? Tipo, tudo que a gente vive... Tudo que o experimento chinês e os sucessivos, que é o dragão asiático, os sucessivos tigres asiáticos de primeira geração e de segunda geração, são meio que baseados no caso japonês. Que pra mim tem uma diferenciação, mas... calma. Que é a ideia de que, dado que você não tem mercado consumidor suficiente para meio que dar ignição de verdade na sua economia, né, para produzir real crescimento e enriquecimento, então você tem um foco em manufatura e exportação. Os japoneses meio que foram os primeiros caras a pensar nisso, só que o desenvolvimento deles foi todo em alta tecnologia e luxo no geral. Então, tipo, hoje em dia você vê o Japão... Não, mas eu diria que foi bem parecido com a China, na real. Começou fazendo coisa boa, né? Mas virou rapidamente virou uma parada de alto valor agregado. E hoje em dia o Japão se diferencia de quase todos os outros países, basicamente, porque ele... Todo patamar de luxo você acaba enxergando, chega a uma hegemonia japonesa. Então hoje a gente já fala sobre os melhores uísques, uma coisa que não tem nada a ver com a porra da cultura japonesa. Carne. A melhor carne do mundo é japonesa. Uísque. O melhor uísque do mundo é japonês. Dizem os conhecedores, né? Enfim, eu nunca provei, mas dizem. Outra coisa também, moda. Cada vez eu também, que o cara que tá cagando pra isso. Mas é porque o Japão tem uma tradição artesanal muito grande. Uma coisa do perfil do povo mesmo. Então o japonês ele é um artesão excepcional por excelência. Então a pauta da exportação, né, do Japão é sempre focada em alta qualidade e para fora, mercado estrangeiro. Então, pois é. Então, enfim, a gente vai falar também sobre o problema de imigração, porque isso é um problema que está tendo. Eu queria só passar aqui para ver o que o New York Times vai pontuar como desafios para ela, porque eles não falam do negócio da imigração. Claro, tem um acordo comercial que a gente falou sobre ele, que o Japão, para evitar as tarifas americanas nele, que seriam bem ruins para a economia japonesa, eles fizeram um compromisso de investir diretamente 550 bilhões de dólares na economia americana, que é um valor surreal de dinheiro. E seria meio que na discrição dos americanos. Então, os próprios americanos escolheriam. Isso também é incerto sobre como vai ter. E aí, ela inicialmente tinha falado que iria tentar renegociar esse acordo para tentar extrair termos um pouquinho mais favoráveis, porque, puta merda, 550 bilhões de dólares realmente é muito dinheiro. Mas, dado que ela é sucessora do Abe, e o Abe era meio que o cara mais americanista do Japão em muito tempo, assim, ele era um grande amigo pessoal do Trump e tal... Talvez essa renegociação meio que não seja aquela renegociação dura, sabe? Talvez seja uma renegociação mais
sabe, sei lá, no charme, assim, sabe? Você tenta convencer pessoalmente, vamos ser não é tranquilo aqui. Cara, realmente, assim, é difícil de prever pra onde isso vai, né? Tipo, eu não sei qual é a percepção popular dos acordos com o Trump no Japão. Tendo a imaginar que não deve ter sido das melhores, porque foi meio que o Japão tirando o chapéu, né? Então, provavelmente ela teve que ter uma saída política e falar, não, a gente vai rever isso. Mas como você falou, cara, se ela for na esteira do Shinzo Abe, o Shinzo Abe provavelmente foi o líder mundial mais amigável ao Trump na primeira passagem dele de todos, né? Uma pletora infinita de memes foi produzida sobre isso. A relação dos dois. Sobre a amizade dos dois e tal. O Shinzo Abe que foi assassinado, tá? Enfim, e aí a ideia pra mim assim, um outro undertone do Shinzo Abe que era típico dele, né? E pro Japão faz total sentido, natalismo. Então talvez tenha sido o primeiro líder mundial a falar sobre a necessidade de ter mais filho mesmo, de produzir mais bebê. E ele começou a encaminhar um pouco de legislação nesse sentido e ajustar imposto, etc. Isso hoje é um debate mais rico até, mas o Shinzo Abe foi um dos caras que... Talvez provavelmente o cara que inaugurou isso. E ela promete também ir no mesmo caminho. Então... É aquilo, tudo deu errado, né? Porque o motivo que a pessoa não tem filho não é porque, toma R$1.000 aqui. Tipo, vou te dar, porra, sei lá. Exato. E mesmo que você vai no imposto de renda, cara, vou deduzir da tua alíquota aqui 2,5% para cada filho que você tiver. O resultado não é esse. Então eu fico até curioso para ver que tipo de lei ela vai passar, dado que o problema não melhorou, ele piorou. Cara, outro ponto também que dá pra falar é que explica a ascensão dela, explicava também a ascensão do Sanseito, é que o Japão começou a ter um problema relativamente grande, de imigração ilegal, né? Pois é, e aí vale a pena... Eu tentei pesquisar uma matéria específica, não tem, mas isso aqui, de novo, o TikTok é uma coisa meio sensacionalista e tal, mas o mero fato que esse tipo de coisa estava circulando no TikTok japonês é surreal, assim, pro padrão... da sociedade. Vou até tirar esse áudio caso tenha uma música, mas, por exemplo, você vê, isso aqui é Osaka Masjid no Japão, enfim, Osaka, e aí você vê vários caras meio que do Paquistão, né, pelas vestes e o fato que eles aparentemente são muçulmanos, mas tem cara de indiano. Isso realmente é no Japão, tipo, aqui no começo do vídeo dá pra você ver as letrinhas japonesas aqui, tem alguns vídeos de... por exemplo, essa mulher japonesa no metrô, sabe? E aí ela tá se filmando com vários homens do subcontinente indiano também. E o Japão, que é uma sociedade que era bizarramente homogênea, que, por exemplo, brasileiros descendentes japoneses, eles iam pra lá e sofriam meio que discriminação, porque, tipo, cara, você não é o verdadeiro japonês. Cara, pra isso aqui tá acontecendo com eles lá é bizarro. Além disso, o Japão, por exemplo, aqui também os caras meio que fazendo a reza islâmica no Japão, entendeu? Uma coisa que, cara, é absolutamente alienígena pra sociedade deles. Mas, enfim, o Japão ele tinha a característica de ser uma sociedade absolutamente sem nenhum crime. Você via as taxas de crime no Japão, chegava a ser uma coisa meio... Caraca, meio surreal até, sabe? Sim. Então quando tem a gente relato... era novo, era a parada, assim, né? Estatística de crime no Japão, cara, morreram 2 pessoas no ano, assim, de assassinato. Exato. Era uma coisa ridícula. Tem muita história de... Se você for... Pode ser tipo uma mulher no Japão, você bebe... Dorme na rua, você vai acordar no dia seguinte tranquilo, tipo... Com celular, com bolsa. Com celular, com bolsa, ninguém vai ter mexido com você e tal. Então é uma sociedade extremamente segura. Só que você importa pessoas do resto do mundo, o Paquistão não é tão seguro assim, a África não é tão seguro assim. E aí tava começando a ter problemas com esse tipo de crime, né? E parece que teve alguns casos específicos que até essa galera aqui mais meio lib, né? Então esse maluco aqui é tipo um cara que ele não é japonês pelo nome, mas ele mora no Japão, né? Então, artigos e ensaios sobre o Japão e o mundo. O nome do negócio dele é Tokyo Vice. Esses caras mais livres estavam tipo, é tudo fake news, blá blá blá. Mas, tipo, eu vi vídeo de os caras estrangeiros no Japão fazendo, tipo, barra, sabe? Naqueles portões shintoístas, sabe? Eu cheguei a ver esse vídeo. Uhum. Tinha vídeo de imigrante também no Japão fazendo meio que dançando break no meio do metrô de uma forma meio, tipo, expansiva, assim, tava quase meio que encostando nas pessoas, isso era muito mal visto. Então as pessoas também acreditam a ascensão da direita na eleição pregressa e agora na eleição interna do partido ao sentimento anti-imigração, que era uma das coisas que o antigo primeiro-ministro, como é que era o nome dele? O Ishiba, que é o antigo primeiro-ministro, ele era meio que um pouquinho pró-imigração. Leniente, né? O Japão chegou até a fechar alguns acordos acordos formais de imigração, assim, tá? Vão vir 200 mil pessoas da Índia ou do Paquistão para
para preencher esses postos de trabalho japoneses. E os japoneses eles estão acostumados, né, a receber imigrantes. É claro, é uma sociedade muito mais etnocêntrica, muito mais concentrada e introvertida do que a gente está acostumado aqui no Ocidente. Então, de qualquer forma, quem ia lá atender esses postos de trabalho mais baixos, né, os japoneses estavam dispostos, muitos filipinos, eu já ouvi falar, muitos caras das ilhas do Pacífico, no geral, né, Tonga, Micronésia, até que ponto, né, porque tem pouca gente nesses lugares. Tem chinês pra caralho no Japão também, fazendo trabalho menial, assim, menor. E a diáspora, no geral. Exato. Então, mas nipo-brasileiro. Ou então nego do Peru também. Do Peru, nipo-peruano. Sim. Mas quando a gente fala, tem chinês pra caralho, é muito menos do que tem de imigrante na Europa, por exemplo, sabe? Exatamente. Tem muito mais muçulmano aleatório na Europa do que tem todas as imigrações estrangeiras possíveis no Japão. E é isso. Outra coisa que atrapalha o negócio da imigração no Japão é que, cara, o Japão é uma cidade muito peculiar, sabe? Então é difícil você, como não japonês, se dar bem no Japão. Todo mundo que... Caralho. Não tem ascensão social, né? Você vai lá... Tipo, eu já vi muito relato, cara, de... Eu acho muito interessante a história do japonês no Brasil. E eu já vi muito relato nos anos 80, 90, você tinha muitas companhias de reimigração ou de posicionar filhos de japoneses no Brasil para pós de trabalho no Japão. E eu já vi muito depoimento desses caras lá e eles falam, cara, tu vem aqui, beleza, você trabalha, vive bem, mas a vida é essa. Tipo, a condição que você chegou é a condição que você vai morrer, hein? Você nunca vai estar plenamente integrado na sociedade deles. E eu já vi também... Hoje em dia, né, tem todo um fascínio com o Japão, né? Toda uma admiração, principalmente Europa, Estados Unidos. E eu vejo também os caras comentando sobre como é morar no Japão. E eles falam que pro grosso da sociedade você não existe, você nem necessariamente é bem visto. Algumas pessoas têm essa vontade dentro delas de conhecer também outras culturas. Sei lá, as mulheres têm abertura para conhecer caras europeus. Mas algumas, entendeu? Não é a maior parte. E eles precisam navegar, assim, meio que as bordas da sociedade japonesa. Aí você imagina, hoje em dia, esse ano parece que o Japão recebeu quase 800 mil imigrantes ilegais. Cara, é muita gente, entendeu? Eu suspeito, eu acho que ninguém analisou isso a fundo, que tá tendo um grande movimento na Índia, que é de tipo, cara, tipo, uma coisa meio... Igual no Brasil tem a galera do Boestil, tem a galera fazendo tipo Boestíndia, e aí tá cheio... Nerdíndia, e aí tem um bando de gente vendendo essas saídas rápidas pra parada. E por isso que a gente tá vendo esse boom de imigração indiana pra todo lugar do mundo. Cara, eu já vi as pessoas falando que é meio que uma política de estado do governo indiano, que é tipo, cara, a gente meio colonizar os outros países com a nossa população vai aumentar o nosso soft power da homeland, entendeu? Tá backfiring bem forte então, aí, né? Mais ou menos, né? Tá backfiring no imaginário, mas concretamente... Os caras estão chegando, né? Os caras estão chegando, sabe? Mas, enfim, e aí só pra ver como que o mundo tá reagindo à vitória dela, o Trump acabou de postar aqui... o Japão acabou de eleger a primeira-ministra mulher, uma pessoa altamente respeitada, de grande sabedoria e força. É uma tremenda notícia para o incrível povo do Japão. Parabéns para todos. Você vê aqui a fotinho da... Enfim, essa foto puta que pariu, né? Drew Pavlou, que é um lunático... Dela, aqui o Shinzo Abe, a Margaret Thatcher e o Charlie Kirk, né? Tipo, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Flopzão pra conservador no Twitter. Exato. Aqui, de novo, Drew Pavlou, comparando ela com a Giorgia Meloni, a Giorgia Meloni jovem aqui, e ela também, a Sanai Takahashi, jovem, tipo, numa moto, tá ligado? Meio que metal, assim, uau, incrível. E teve um cara coreano, que ele é tipo um cara conservador coreano, que eu acho que ele fez um resumo bom sobre o que exatamente significa a vitória dela, que ele meio que fazia um resumo de todas as políticas e ele falava, tipo, cara, até dos problemas, assim, que ele enxerga disso sendo coreano, né? Porque, cara, a Coreia talvez tenha sido o povo que mais sofreu isso, era esse cara aqui. Esse cara é meio lunático, assim, mas ele é coreano, né? Então ele falou, o partido governista do Japão acaba de eleger Sanai Takahashi como sua nova líder, preparando-a para se tornar a primeira mulher primeira-ministra do país. Aqui está o que ela acredita e mais sobre ela. Como conservadora linha dura e membro da maior organização nacionalista do Japão, a Nippon Kaigi, ela defende políticas nacionalistas. Ela se opõe à imigração ilegal, citando riscos culturais e de segurança, e pressiona por regras rígidas de visto para conter o turismo excessivo. Ela tem essa parada do turismo também, né? Que os japoneses ficam meio putos quando vai nego do resto do mundo que vai lá fazer turismo e é todo espalhafatoso, assim, né? Ela acredita que a imigração para o Japão corre o risco de desestabilizar a sociedade japonesa e argumenta que o Japão deve permanecer o Japão. Takahashi se opõe ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. De novo, pauta assim que, a relevância disso tende a zero, assim, né? Sobrenomes duplos após o casamento,
planos governamentais de igualdade de gênero e sucessão imperial feminina, argumentando que ameaçam as estruturas familiares tradicionais. Takahashi apoia a prisão daqueles que danificam a bandeira nacional do Japão. Economicamente, ela apoia o Abenomics, infraestrutura como o Hokuriku Shinkansen e reforma burocrática. Como defensora da China, ela apoia a revisão do artigo 9º, que proíbe o Japão de entrar em conflitos armados para um exército mais forte, reduzindo a dependência econômica de Pequim e fortalecendo os laços com os Estados Unidos. Como alguém orientada por Shinzo Abe, ela carrega o legado do Abe. Além de minimizar as atrocidades do Japão em tempos de guerra, ela parece uma próxima primeira-ministra incrível para o Japão, um enorme passo na direção certa. Enfim, esse cara é bem conservador. Meus pensamentos. Como coreano, não gosto que ela minimize o que o Japão fez à Coreia e a outros há 100 anos. Dokdo também é da Coreia, não sei o que é isso. É um litígio territorial entre os dois. Mas a autoflagelação precisa acabar. Da mesma forma que a escravidão é usada para espancar os americanos e o Holocausto é usado para espancar europeus, os crimes passados do Japão imperial são usados constantemente por liberais para espancar o Japão e não permitir que eles se orgulhem da herança, cultura e história japonesas. É a mesma autoflagelação idiota que também diz aos coreanos que não temos permissão para nos orgulhar de nossa história e cultura por causa de erros passados. Esses rituais de humilhação, de fazer as pessoas constantemente se desculparem por pecados do passado que não cometeram, servem essencialmente apenas para chantagear emocionalmente nações soberanas e aceitar o lixo globalista e a migração em massa. Podemos aprender com os erros do passado, mas precisamos avançar rumo ao futuro. Não vejo nada de errado em um Japão forte e soberano. O Japão deve continuar sendo Japão para os japoneses. Então acho que meio que resumiu muito bem assim a vibe da candidatura dela, sabe? Sim. Cara, é aquilo, não dá da candidatura não, né? Provavelmente vai ser o governo dela. Da passagem dela, né? Não dá pra saber, não dá pra esperar em termos de competência da figura em si, né? Mas ela parece ser uma pessoa ok, né? Tem um track record legal, foi eleita já, tem uma longa carreira na política, foi mentorada por um cara que foi o primeiro-ministro mais longevo, um dos mais longevos da história, né? Dessa história moderna japonesa, então também não tem motivo pra falar, caralho, é o Trump, né? Um outsider ultra populista, quebrou o establishment japonês. Não, ascendeu pelos meios institucionais e mostra uma resposta da sociedade japonesa para esses novos desafios, né? Com problemas muito, muito recentes, né? Você mencionou, né, pessoal, sensação meio que possível abandono americano, né, dessas questões mais asiáticas. Eu acho que propriamente para o Extremo Oriente eu sou cético de uma debandada americana. Acho que isso é mais uma questão do Oriente Médio propriamente e Europa, mas de qualquer forma, porra, o Japão como está hoje, tipo, na situação agora, não tem a menor chance contra a China. Mas não. É coisa assim, de ser destruído em questão de meses. Sabe? É um país completamente militarizado e envergonhado da própria história. E assim, de qualquer forma eu faço a meia-culpa também, porque, cara, a história do Japão na Segunda Guerra Mundial é bastante complicada. Se você tem um estômago forte, você pode pesquisar sobre o que aconteceu em Nanquim, né? Tem inclusive um filme sobre isso. E é foda, cara. Eu não acho que essas coisas somem, sabe? Eu acho que tipo, os povos são capazes dessas coisas e eles não deixam de ser capazes só porque alguém ocupou eles. Esse sentimento ficar sempre borbulhando ali de baixo, né, meio que contido. Dá um pouco de medo também pensar num Japão militarizado de novo, mas... Ainda bem que a gente tá no Brasil, né? Estamos no Rio. Um país que tem excelentes relações com o Japão, tá? Diga-se de passagem, dos grandes parceiros comerciais. Cara, a diplomacia japonesa é uma das diplomacias mais legais do mundo, na minha opinião. Que os diplomatas, eles sempre chegam no país e eles ficam meio que emulando a cultura nacional de uma forma bem meio que cerimonial, sabe? Essa não é mais o coreano, não? Que cantou pagode lá em São Paulo. Não, mas o Japão faz isso também. O Japão, por exemplo, o cara chega na Inglaterra, aí ele fica postando foto meio que tomando chá e tal, sabe? Então, tipo... Chá que é uma parada que une os dois países, né? Sim. Então, por exemplo, o diplomata japonês, ele gosta mais da Inglaterra do que o Keir Starmer, sabe? Que é o primeiro-ministro. Mas isso é fácil, pô. A gente gosta mais da Inglaterra do que o Keir Starmer. Sabe? Uma parada que eu gosto de Japão. E aí é porque teve o cara da Coreia no Brasil também, mas aí você vê, tipo, o cara do leste asiático fazendo coisas que são completamente alienígenas ao povo dele, isso sabe? É muito legal. Esse embaixador coreano cantando pagode. Nego ficou... É hilário, porque funciona, né? Enfim, nego ficou compartilhando na época... Caralho, botaram o embaixador mais foda do mundo no Brasil. O cara é apaixonado pelo Brasil, tá cantando pagode. Aí, tipo, corta a cena, sei lá, embaixador coreano em Uganda, cantando, tipo, ou na Inglaterra, cantando Elton John, exato. Então, tipo, é política de Estado. Mas uma das paradas que eu mais gosto do Japão, cara, é a parada de
eles adoram, eles criam ídolos mesmo, tá ligado? Eu não sei se é uma parada meio Shinto, assim, mas eles meio que enxergam deuses em todas as... Eu não sei, enfim. Mas os caras meio que enxergam deuses em todas as coisas. Então, por exemplo, o amor que o japonês tem pelo Zico é uma das porras mais engraçadas no mundo. Assim. Eles gostam muito de bossa nova também, né? Também. Pelo que dizem. E fazem em bom nível, né? Também. Tem excelentes músicos de jazz aí, pode procurar. Eu tenho um amigo japonês, tá ligado? Ele, enfim... E é isso, cara. Ele ama o Brasil de uma forma assim que é até meio esquisita, sabe? E ele fica tentando aproximar a cidade dele do Rio, tá ligado? Ele mora na cidade de Pesqueira, lá no Japão, que as pessoas usam chinelo. Aí ele fala, é como se fosse o Rio de Janeiro do Japão e tal. As pessoas são mais informais, usam chinelo. Depois eu vou pegar o nome da cidade. E eu já botei lá no Google Maps e não tem nada a ver, tá ligado? Como é que é o nome do código samurai, código de ética samurai? Bushido. Bushido, isso é o que eu mais gosto no Japão, Bushido. Então, mas tem também isso, né? Artes marciais aproximam os dois países. O que eu acho maneiro... também. O que eu acho... É verdade. O que eu acho maneiro do Japão é a tradição artesanal deles, é muito foda, mano. Eu acho que, tirando lugares da Europa, por exemplo, a Itália, obviamente, tem uma tradição artesanal bizarra. Sim. A França também tem. Sim. E aí, enfim, tem na Espanha, em menor grau, tem em Portugal um pouco, tem na Alemanha, na Holanda, etc., na Inglaterra. Mas eu acho que, tipo, tirando a Itália e a França, o próximo país do mundo em termos de artesanato é o Japão, cara. E tipo, não digo artesanato de, um potinho e tal. Eles fazem potinhos, são muito bons fazer potinhos fodas. Sim. Mas é tipo, é o método de produção artesanal, sabe? Você tem uma coisa tradicional, que você faz aquilo com a maior padrão de qualidade. É meio que uma empreitada produtiva que ela não tem um objetivo puramente comercial, sabe? Ela tem um objetivo de qualidade e mais do que quantidade, sabe? E o Japão é muito foda nisso, eu acho muito foda. Eu acho engraçado que nós dois não gostamos de anime, tá ligado? Só que os dois têm coisa japonesa em casa, mano. Você tem um bonsai. Bonsai? Bonsai. Tem um bonsai? Tu tem um bonsai em casa, cara. Tenho não, mano. Tá maluco? Porra, pessoa... E eu tenho uma pintura gigante da Grande Onda de Canegal. Você tem sim. Ou teve, cara. O quê? Morreu o bonsai? Eu ainda chamei de bonsai. Melhor acabar o programa. Melhor acabar o programa de que eu barbarize mais a cultura do japonês. Mas eu gosto muito de arte japonesa também, no geral. Sim. Enfim. Exato. Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o nosso show de hoje. Entrem em aquavoice.com. Baixem o modelo com 3 meses grátis, tem que ser 3 meses. Vale muito a pena, muito bom. Vale a pena. Enfim, fora isso, entra no site www.novosclasses.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago pra você apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 12 e de 25, que são um requisito pra você estar no próximo encontro de membros Novos Clássicos, que vai ser na cidade de São Paulo, dia 25 de outubro. Então esteja lá, assine primeiro e aí depois esteja lá. Exato. Fora isso, live na Kik e nos siga no Twitter, meu @pessoa A99. Meu @Novos Clássicos, @pessoa. Obrigado. Valeu.